Olá, bem-vindos ao BDP Podcast, um espaço de reflexão sobre temas económicos e monetários do Banco de Portugal. O meu nome é Nuno Aguiar e hoje vamos falar sobre imigração e sobre integração de mão de obra estrangeira no mercado de trabalho português. É inegável o papel decisivo que os trabalhadores de outras nacionalidades têm tido no dinamismo do mercado de trabalho e da economia nos últimos anos. Em 2025, mais de 1 milhão de estrangeiros estava registado na Segurança Social. No entanto, o debate sobre esta realidade e o seu impacto é frequentemente penalizado pela falta de dados e preenchido por análises superficiais. Um estudo publicado pelo Banco de Portugal no Boletim Económico de Março procura contribuir para colmatar esse déficit de informação, apresentando, pela primeira vez, uma caracterização da permanência de trabalhadores estrangeiros em Portugal, uma variável decisiva para avaliar o impacto da imigração no país. Para nos explicar que conclusões podemos tirar destes números, temos novamente connosco duas economistas com quem temos conversado muito nos últimos meses, Sónia Félix e Catarina Pimenta, do Departamento de Estudos Económicos do Banco de Portugal. Muito bem-vindas. Obrigada. Vocês continuam a fazer estudos interessantes, portanto, nós vamos continuar a convidar-vos, Sónia, e começarmos a esta conversa só pelo básico, que é, pegando nos dados que servem de base ao vosso estudo, como é que evoluiu este fluxo de entrada de estrangeiros em Portugal? Olá, Nuno, bom dia. Então, nos últimos anos tivemos um aumento muito significativo das entradas de trabalhadores estrangeiros em Portugal. Esse crescimento foi especialmente forte depois da pandemia, num contexto em que o mercado de trabalho estava muito dinâmico, com muita procura de trabalho por parte das empresas e com falta de mão de obra em vários setores. Entre 2010 e 2024 entraram em Portugal cerca de 1,5 milhão de trabalhadores, uma grande parte desde 2018. Mais recentemente, em 24 e 25, esse fluxo começou a abrandar. Ou seja, continuam a entrar trabalhadores estrangeiros, mas a um ritmo menor do que nos anos anteriores. Há aqui um ponto importante, que é, nos nossos dados, estas entradas correspondem ao momento em que a pessoa aparece pela primeira vez nos registros da Segurança Social, que na prática coincide quase sempre com o início de uma relação laboral. E que nacionalidades é que se destacam nos anos que vocês analisaram? Se calhar não é exatamente igual ao que já foi no passado, não é? Essa divisão por nacionalidades. Sim, há 3 grupos que se destacam mais. Primeiro, os trabalhadores do sul da Ásia, como a Índia, Bangladesh, Nepal ou Paquistão, que cresceram muito nos últimos anos, embora com alguma desaceleração no período mais recente. Depois o Brasil, que continua a ter um peso muito relevante nas entradas. E também os países africanos de língua oficial portuguesa, que têm uma presença importante e bastante estável. Portanto, há diversidade, mas estes 3 grupos concentram uma grande parte das entradas recentes. E que vínculos laborais é que estes trabalhadores estrangeiros têm? Qual é a sua relação com o mercado de trabalho, no fundo? Aqui a evidência é bastante clara. Os estrangeiros entram essencialmente já com uma ligação ao mercado de trabalho. A grande maioria começa como trabalhador por conta de outrem e uma parte menor como trabalhador independente. Isto reforça uma ideia importante. A imigração recente em Portugal tem sido, em larga medida, uma imigração ligada ao mercado de trabalho. Como disse o nosso governador, os estrangeiros estão cá para trabalhar. Exatamente. Ou seja, as pessoas vêm sobretudo para trabalhar e é isso que também condiciona depois a sua permanência no país. Isso, não sei se é possível fazermos uma espécie de retrato robô, ou seja, pegar nas características que temos da descrição destes trabalhadores estrangeiros e descrever um bocadinho qual é o trabalhador imigrante tipo que entra em Portugal. Sim, há alguns traços que aparecem de forma bastante consistente. Em primeiro lugar, são maioritariamente homens, cerca de 60%. Em termos de idade, estamos a falar sobretudo de pessoas em idade jovem, tipicamente entre os 20 e os 40 anos. Ou seja, são trabalhadores que entram numa fase muito ativa do ciclo de vida. Depois, olhando para os setores onde começam a trabalhar, há uma concentração bastante clara em atividades mais intensivas em mão de obra, como a construção, alojamento e restauração e a agricultura e pesca. Onde a necessidade também era maior. Exatamente, claro que isto está relacionado com o que estava a acontecer na economia portuguesa. Portanto, estes eram setores com maior escassez de trabalhadores e, portanto, com maior capacidade de absorver estas entradas. E Catarina, o que é que os dados nos mostram sobre o tempo que os imigrantes passam a trabalhar em Portugal?
Olá, Nuno. O resultado principal deste estudo é bastante claro. Os trabalhadores estrangeiros que entram em Portugal como trabalhadores por conta de outrem passam a maior parte do tempo em situação de emprego. Em média, nós vemos que cerca de 86% do tempo passado em Portugal é efetivamente a trabalhar por conta de outrem. Depois, em cerca de 5% do tempo total em Portugal a trabalhar enquanto trabalhadores independentes e cerca de 0,6% no exercício de funções enquanto membros de órgãos estatutários. Ou seja, o traço dominante que nós verificamos é mesmo uma ligação forte e persistente ao mercado de trabalho. E perguntando diretamente, até porque por vezes faz parte do debate sobre este tema, e a receber apoios da Segurança Social. Temos números também para isso, que é no fundo o espelho, o que falta dos dados que estavas a dizer até agora, não é? Exatamente, temos informação sobre esses dados e verificamos que o tempo passado a receber prestações sociais é bastante reduzido. O subsídio de desemprego representa cerca de 1,7% da permanência total no país e as restantes prestações sociais menos de 1% do tempo total. Portanto, o tempo passado a receber prestações sociais é bastante reduzido e também o tempo passado a receber pensões é residual, o que é natural porque estamos a falar, como a Sónia referiu, de indivíduos relativamente jovens e com entrada recente no país. Depois, o remanescente, os restantes cerca de 6% da sua permanência cá, correspondem a períodos sem uma relação ativa com a Segurança Social, o que corresponde, por exemplo, a transições entre empregos ou então a momentos em que estão temporariamente fora do país. Portanto, voltando àquela frase, estão cá para trabalhar, essencialmente para trabalhar, não é? Exatamente. E quando agrupamos estes imigrantes pela sua origem, existem algumas diferenças nessas percentagens que estavas a citar? Existem algumas diferenças, mas a mensagem principal é de que os estrangeiros que entram em Portugal passam a larga maioria do seu tempo em situação de emprego e o recurso a prestações sociais é mesmo residual, independentemente do país de origem. Por exemplo, nós vemos neste tema em destaque que a percentagem do tempo passada a receber subsídio de desemprego varia entre cerca de 0,9% no caso dos trabalhadores oriundos do norte de África e cerca de 2,5% para os trabalhadores provenientes da Rússia, Ucrânia e Moldávia. Valores muito baixos de qualquer forma. Exatamente. Depois, o tempo passado a receber outras prestações sociais é, em geral, inferior a 1% e também mostramos que existem algumas diferenças entre origens, varia entre cerca de 0,3% entre os trabalhadores do sul da Ásia e depois temos cerca de 2% para os provenientes da Rússia, Ucrânia e Moldávia novamente. E como é que comparam estes trabalhadores estrangeiros com os trabalhadores nacionais nessas métricas que estavas a referir agora, Catarina? Para comparar com os trabalhadores de nacionalidade portuguesa com os estrangeiros, tivemos de fazer uma análise um bocadinho diferente, em que garantimos uma comparação com grupos que são efetivamente comparáveis. E, portanto, estamos-nos a focar nos indivíduos com idades entre os 29 e os 46 anos, que corresponde tipicamente às idades dos estrangeiros que entram em Portugal, e calculamos a percentagem média de indivíduos nacionais e estrangeiros por tipo de relação com a Segurança Social entre 2010 e 2024. E aquilo que concluímos é que a participação no mercado de trabalho é muito semelhante entre nacionais e estrangeiros, ou seja, também entre os nacionais o emprego é a situação predominante. Há ainda assim algumas diferenças. Verificamos que entre os estrangeiros há uma maior prevalência de trabalho independente e também um peso ligeiramente superior de indivíduos com funções enquanto membros de órgãos estatutários. Já entre os nacionais observamos uma proporção ligeiramente mais elevada de beneficiários de prestações sociais e de pensões. Portanto, a resposta direta à questão é sim, também os indivíduos com nacionalidade portuguesa passam a maior parte do tempo a trabalhar. E Sónia, um elemento importante para avaliarmos o impacto da chegada destes trabalhadores estrangeiros é verificar quanto tempo é que ficam no nosso país. Pela primeira vez vamos ter dados, vocês apresentam-nos dados para fazer essa avaliação. O que é que descobriram? Então, o que encontramos é que não há uma história única, há muita heterogeneidade. Por um lado, há uma fração significativa de trabalhadores estrangeiros que fica pouco tempo. Cerca de 40% permanece menos de 3 anos. Mas, ao mesmo tempo, há também uma parte muito relevante que fica bastante tempo.
cerca de 40%, permanece mais de 10 anos. Ou seja, coexistem dois perfis, entradas mais temporárias e outras claramente mais duradouras. E isso é importante, porque muda bastante a forma como pensamos o impacto destes trabalhadores na economia. Não é só uma questão de fluxos, mas também uma questão de capacidade de retenção destes trabalhadores. E esses números que estás a dar, temos alguma baliza para percebermos se são números elevados, são números baixos? Temos alguma referência, nem que seja internacional, para nos compararmos? Sim, conseguimos enquadrar melhor com base numa comparação internacional da OCDE que usamos no estudo. Portugal aparece muito próximo da média dos países analisados, ou seja, este padrão de permanência com alguma rotatividade, mas também com uma fração relevante de permanência mais longa, é bastante típico. Agora, há países que se destacam por uma maior capacidade de retenção, como é o caso dos Estados Unidos e do Canadá, onde a permanência é consideravelmente mais elevada. E o que é que influencia esse tempo de permanência? Imagino que haja diferentes fatores, vocês referem a alguns no estudo. Quais é que destacarias? Então, exato, como referiste, há vários fatores que fazem diferença, mas há dois que se destacam claramente. O primeiro é a ligação ao mercado de trabalho. Trabalhadores que estão empregados tendem a permanecer mais tempo, enquanto situações de desemprego aumentam bastante a probabilidade de saída. É fácil percebermos porquê, não é? Exato, à procura de oportunidades melhores. O segundo fator muito importante é a presença de filhos. Quando conseguimos identificar laços parentais, vemos que isso reduz significativamente o risco de saída, em cerca de 68%, o que de resto está em linha com a literatura. Depois há outros fatores que também contam, mas com um papel mais complementar. Por exemplo, a origem dos trabalhadores. Trabalhadores dos países africanos de língua portuguesa tendem a ficar mais tempo, trabalhadores da União Europeia ou do Reino Unido tendem a ficar menos tempo. O setor também importa, claro, setores em que há mais rotatividade ou menos rotatividade, mas no essencial a mensagem é simples. Emprego e família são os dois grandes determinantes da permanência. E vocês também têm uma análise territorial. Existe alguma heterogeneidade também nessa permanência? E não sei se podemos tirar uma conclusão dessa heterogeneidade. Existe alguma heterogeneidade, mas não é muito acentuada. Quando comparamos diferentes regiões ou municípios em Portugal, vemos algumas diferenças no tempo de permanência, com maior permanência nas zonas litorais, mas não há um padrão territorial muito marcado. E isto é bastante interessante, porque sugere que a decisão de permanecer em Portugal está menos ligada ao local específico dentro do país e mais a fatores como o emprego e as condições individuais destes trabalhadores. E, Catarina, o passo seguinte é pensar que lições é que tiramos destes dados. Portanto, que consequências é que esta realidade que tu e a Sónia estão aqui a descrever tem na nossa economia e no nosso estado social, tanto no curto como no longo prazo? Diria que esta realidade tem consequências importantes, tanto no imediato como no longo prazo. Desde logo, no imediato, os trabalhadores estrangeiros têm um contributo direto para a atividade económica, para o funcionamento das empresas e para o financiamento da segurança social. E como a sua ligação aos sistemas se faz, sobretudo, através do trabalho, então isso significa que, nesta fase, estes trabalhadores estão principalmente do lado contributivo do sistema. Depois há uma segunda dimensão importante, que é a da fixação destes trabalhadores no país. Quando essa permanência é mais longa, o seu contributo tende a ser também mais estável e isso favorece a integração no mercado de trabalho, a acumulação de experiência específica às empresas onde estes trabalhadores se inserem e também contribui para uma maior previsibilidade na economia. Depois, no plano do Estado Social, o impacto depende mais da duração das carreiras contributivas e do grau de permanência efetiva no país. Se uma parte maior destes trabalhadores se fixar de forma duradoura, então estes podem ajudar a atenuar pressões demográficas e também a sustentar o sistema. Se, pelo contrário, a permanência for mais curta ou mais sensível ao ciclo económico, então esse contributo tenderá a ser mais limitado e mais volátil. E como é que, portanto, esse impacto que estás a descrever, como é que ele pode ajudar, na vossa opinião, a informar um pouco o debate sobre este tema? Olha, tem sido bastante intenso. Exato. Então, este estudo pode ajudar o debate público, antes de mais, porque substitui percepções por evidência.
e permite discutir o tema da imigração com base em factos. Ou seja, neste estudo nós mostramos que não existe uma realidade única, existem percursos mais curtos, mas também uma parte importante destes trabalhadores estrangeiros que permanecem em Portugal durante vários anos. E isto diria que é muito importante porque ajuda a recentrar o debate, em vez de se olhar para a imigração apenas como o fluxo de entrada de trabalhadores e de indivíduos com nacionalidade estrangeira. Este estudo mostra que também é preciso olhar para as condições que favorecem a permanência destes trabalhadores, a retenção e a integração deles. E a ideia é que o debate depois também informe ele próprio as políticas públicas que podem ou não ser consideradas. O vosso estudo também dá pistas sobre essas políticas públicas, na tua opinião? Sim, do ponto de vista das políticas públicas, diria que existem duas mensagens principais que acabamos por já referir. A primeira é que o mercado de trabalho é decisivo. Se quisermos aumentar a permanência, são importantes empregos estáveis, perspectivas de carreira e condições remuneratórias atrativas. A segunda é que a integração não depende apenas do emprego e, como a Sónia referiu, pesa muito nas decisões de permanência a questão da dimensão familiar. Por isso, políticas que apoiem a reunificação das famílias, o acesso à habitação, à saúde, às creches, às escolas, acabam por ter um papel muito importante na fixação destes trabalhadores. Catarina, Sónia, mais uma vez, obrigado por nos darem dados que nos permitam informar este debate ainda muito influenciado, como estavas a dizer, por percepções. Muito obrigado também a quem nos esteve a ouvir. Uma caracterização da permanência dos trabalhadores estrangeiros em Portugal é o título do tema em destaque do Boletim Económico de março e tem como autores Nuno Alves, Sónia Félix e Catarina Pimenta. Tal como as restantes publicações do Banco de Portugal, pode ser consultado em bportugal.pt. Visite-nos no nosso site e siga-nos nas redes sociais. Até breve!